Pois é, são muitos realmente os problemas que enfrenta o estado do Rio Grande do Sul diante desta tragédia. E eu quero conversar agora com a Tamires Basílio. A Tamires é geóloga e vai explicar um pouco para a gente sobre essa situação que enfrenta o Rio Grande do Sul. Tamires, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui. A própria geografia do estado, né, toda essa questão aí das bacias, enfim, isso contribui para essa tragédia que nós estamos acompanhando? O que a gente pode entender de tudo isso? Bom dia, Jonathan. Eu que agradeço o convite. Bom, o que a gente pode dizer? O formato dessas bacias realmente interfere, porque algumas cidades ali do Rio Grande do Sul, elas estão localizadas nas chamadas planícies de inundação, ou as várzeas. E essas são regiões que, em tempos de cheia ou de chuva intensa, o rio sobe e fica nessa região. Então, justamente por isso que a gente está vendo essa catástrofe. Não só por isso, mas colabora com certeza. Agora, por que demora tanto tempo para a água do rio Guaíba baixar, Tamires? Como a gente está acompanhando aí, né? Porto Alegre embaixo d'água e é bem devagar, bem lento esse processo. Existem muitos fatores. O principal é o tipo de solo da região. Provavelmente é uma região com solo mais argiloso, então essa percolação da água é muito devagar e a quantidade de chuva foi muito grande. Então o solo ele está sempre saturado, então ele não consegue absorver mais, ele não tem essa capacidade. E isso, além de gerar, né, as enchentes, pode também gerar deslizamentos futuros. Inclusive o CEMADEI, que é ligado ao Ministério de Tecnologia, né? Ele fez um alerta falando que o volume de chuvas vai continuar e que existe possibilidade de deslizamentos ali na região também. Pois é, o Rio Grande do Sul enfrentou, né, a pior crise, tinha sido em 1941, né, quando muitos bairros também foram alagados, né, uma situação um pouco parecida com essa que a gente está vendo agora. E de lá para cá, né, acho que o questionamento que todos têm é o que foi feito para minimizar isso, né? Você acha que esse espaçamento entre as tragédias, né, que não eram tão recorrentes, né, então aconteceu em 1941, depois, alguns anos depois, acontecia numa proporção um pouco menor, fazia com que as pessoas esquecessem de que isso poderia acontecer novamente e agora, infelizmente, estão diante dessa tragédia que nós estamos vivendo? O que eu sempre falo é que esse é um evento catastrófico, sim, mas não é um evento inesperado. As pessoas, elas estão vendo isso como um evento isolado, mas ele não é. Se a gente for pensar, em menos de um ano, o sul do país passou por 4 eventos grandes de chuvas intensas. Teve um ciclone extratropical há 8 meses atrás, né? E isso tudo é por conta da intensificação das mudanças climáticas globais. E a gente sabe, inclusive, que no governo Dilma, em 2014, mais ou menos, houve um projeto chamado Brasil 2040 e ele foi arquivado, inclusive, dentro do próprio governo Dilma, porque eles disseram que era um relatório extremamente alarmista. Mas nesse relatório já se falava da elevação do nível do mar, das mortes por onda de calor, do colapso de hidrelétrico, da falta de água do Sudeste, da piora de seca do Nordeste e desse aumento expressivo de chuvas no Sul. Agora, o que poderia ser feito então, Tamires, para a gente evitar essa tragédia? Olha, eu acho que o principal é planejamento urbano, o que a maioria dos municípios não faz. Então, essa instalação que foi feita em planície de inundação não pode acontecer, né? Essa ocupação mal planejada. A gente tem que pensar também em não afrouxar as legislações ambientais, porque cada vez mais a gente está afrouxando por conta do agronegócio, por conta das minerações.
a gente tem que ver que o desenvolvimento ele não acontece sem ser sustentável. Então, a gente tem que fazer planos de contingência, a gente tem que evitar construções próximas a bancos, próximas a essas áreas de várzea. E nós mesmos, seres humanos, individualmente, a gente pode ajudar. Então, não jogando lixo nas ruas, que também ajuda, né, a não obstruir ali os canais de esgoto. A gente pode plantar árvores. Na nossa própria casa, a gente pode evitar impermeabilizar tudo. Então, no quintal, evita colocar cimento, colocar piso, faz um gramado, isso ajuda também na absorção. Então, às vezes, pequenas coisas já ajudariam muito se todo mundo colaborasse. Pois é, e um questionamento agora, né, dos próprios moradores, né, dos gaúchos afetados por tudo isso, é saber se quando essa água baixar, se será possível voltar para essa região, porque o pensamento que fica é, se voltar a chover com intensidade, tudo isso não vai voltar a acontecer, né? Então a pessoa fica preocupada de fato, né? Existe uma resposta para isso, Tamires? O que precisaria ser feito então para a gente minimizar isso ou simplesmente não dá mais para voltar para essas regiões? Olha, precisaria ser feito um estudo bem detalhado ali na região. Provavelmente, algumas áreas, elas não são habitáveis mais por conta desse terreno, dessa declividade da localização. E o governo vai ter que ter de realocar essa população e fazer um estudo, né, mais abrangente ali na região. Essa situação que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul, né, ela poderia acontecer em outras regiões do Brasil, considerando a nossa geografia, considerando o modo como as residências foram construídas, algumas próximas a morros, enfim, né, até para a gente também alertar as pessoas que podem ter a impressão de que isso está longe de casa, está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Que bom que eu moro numa cidade tranquila, aqui não acontece nada disso. Os gaúchos também pensavam assim. Com certeza absoluta. A gente tem que pensar que, infelizmente, por conta dessas mudanças climáticas, esse é o nosso novo normal e a gente tem que se adaptar e tentar reduzir os danos da melhor forma possível. Porque, assim, todo ano o governo do Rio Grande do Sul fica incrédulo com as chuvas intensas, o governo do Rio de Janeiro com os desenvolvimentos. Mas não tem que ficar espantado, a gente já sabe que isso vai acontecer. Eu moro no interior de São Paulo e no meu município, cada ano mais, as chuvas se intensificam e as enchentes, e a gente perde casas, perde pessoas. Então, não é um evento isolado em um único local. Pois é, isso que acontece agora no Rio Grande do Sul, né, é destaque também na imprensa internacional. Vários veículos estão diariamente atualizando a situação, inclusive enviaram correspondentes ao Brasil para acompanhar de perto. Isso serve de alerta para outros países também pensarem em suas políticas ambientais para evitar tragédias parecidas? Com certeza absoluta. Eu acho que a gente tem que pensar que as mudanças climáticas, elas são globais, elas não são pontuais. Então, por mais que, às vezes, na Europa, a gente tenha um número de habitantes menores, a gente tenha os imóveis mais espaçados, ocorre impermeabilização, ocorre o aumento dos termoelétricas. Então, tudo isso influencia nas mudanças climáticas. E a gente pode ver, inclusive, ali em Portugal, que ocorre aqueles incêndios absurdos, ciclones que ocorrem nos Estados Unidos. Então, isso vem se intensificando no mundo inteiro. Tamires Basílio, geóloga, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Record News. Até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.